vamos começar esta reação. Cara, tem 27 minutos de vídeo. Qual que é a possibilidade de eu conseguir fazer isso com menos de 12 horas? Nenhuma, tá? Então nós vamos reagir pelo menos aos 3 primeiros minutos, que é assim que eu funciono, tá? E nós vamos falar de eleições. O Gabriel Colombo, 32 anos, né, Gabriel? Você é candidato ao governo do estado de São Paulo. Você é o mais jovem? O mais jovem. Eu vou até, para a gente começar, me fala um pouco. O Gabriel, gente, ele é agrônomo e ele tem um mestrado em ecologia, uma coisa assim, tá? Só porque eu tô tampando o que tá escrito aqui pra vocês saberem. Ô, Conrado, já melhorou a nossa comunicação? Então tá com a gente aí, ótimo, Fernando Conrado, Gabriel. Gente, se preparem pro Fernando Conrado, que ele vai passar tanta raiva, cara. Como vai ser doce, cara. Boa noite. Pra gente começar esse bate-papo, boa noite. Olha a cara dele, ele já costumo tá bravo, pesquisar, cara. né? E como qualquer leitor, aparece seu nome, começo a pesquisar. E o Gabriel com um sorrisão tão plácido, cara. Eu adoro faço o esse sorriso primeiro embate plácido com o do senhor. Gabriel, cara. Eu pesquisei sobre Esse a sua... é o liberal O senhor é que tá carioca, puto, né? nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Minas Gerais. A sua família é de Minas? Isso, família da minha mãe é de Minas Gerais, família do meu pai do Rio de Janeiro. Só que o senhor vem estudar em São Paulo? Isso, em 2009, mudo para Piracicaba, onde me formo em engenharia agronômica, faço mestrado em ecologia aplicada. Ele E falou. também começo a estabelecer ali minha família. Tenho um filho hoje de 8 anos, que é o Arthur, nascido em Piracicaba. Ele sim tem o sotaque de Piracicaba. Estou em São Paulo desde então. Bom, e aí quando o seu filho nasce, é aí que o senhor começa Arthur. a pensar na política. Beijo, menino motivado Arthur. por ele é um momento que serve como alavanca para o senhor participar dos movimentos sociais? Também, mas já vinha desenvolvendo isso desde a graduação da formação em engenharia agronômica, nas contradições aí da produção agrícola e do agronegócio brasileiro. Sempre tive um trabalho junto aos movimentos sociais e populares do campo e depois também na cidade. Cara, o negócio que é fenomenal, né, cara? Como os caras são burro, né, velho? Então foi no segundo que seu filho nasceu que você decidiu participar da política? Então, brother, né? Vem toda uma organização antes, né? Não é tipo assim, olhei pro menino e falei assim, porra, agora está na hora, né? Eu gosto como eles deixam o bagulho de uma forma tão rasteira, sabe? Nossa, bicho, me impressiona, sabe? Por quê, cara? E por que isso acontece constantemente, cara? Porque pro idealista, isso não é mais nada, nada menos, nada mais ou nada talvez, para além de mais um lugar para eu vender mentiras, sabe? É mais um lugar para eu vender mentiras. É mais um lugar para eu vender ideologia e entupir o rabo de dinheiro. Ou como um membro da classe que de fato é o status quo, ou como um cachorrinho patético da classe que de fato é o status quo. Pro trabalhador, meu filho, o pau canta desde sempre, desde o começo da vida. Não é esse lindo momento que você tem uma epifania, sabe? Ai, agora que meu filho nasceu, vou plantar uma árvore e escrever um livro. Porra, meu irmão, facilita a minha vida, né? E já começa com a questão, né? Então você não nasceu em São Paulo? Sua família é de Minas e do Rio de Janeiro? Então quer dizer que você tem o sangue impuro? A gente teve lutas políticas amplas no Brasil, sobretudo a partir de 2013, que a juventude teve um papel destacado e eu, como jovem, também estava participando de todo esse processo. Em 2015, me decido organizar no Partido Comunista Brasileiro, né, e começo a atuar também partidariamente. Eu preciso de pegar o meu cinzeiro, porque eu não vou conseguir tancar isso sem tabaco, não, tá? O Gabriel... Olha só, chegaram os bodes! Chegou a rede dos bodinhos. Bom dia, bodinhos do meu coração. Beijo, Ju. Beijo a todo mundo que tá chegando aí. Eu preciso só de estrondar na noia para poder tancar a realidade, tá? 2 palitos, eu vou pegar o cinzeiro e já volto.
raid do Sou a Barbie Girl. Quem deu a gank? Quem deu a gank foi a dona Fonzuzu. Não sei porque é raid da Barbie Girl, tá? Não sei se estavam falando do filme da Barbie. Eu espero, sinceramente, que estivesse falando da música do Aqua, tá? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Every night it's fantastic. You can do my hair and dress me everywhere. Imagination, life is a creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Tá? Espero que seja daí que estivesse vindo. Tá? Vamos voltar, cara, porque, né? Senão, cara, aparentemente muitas pessoas têm compromisso no mês de outubro, né? E a gente tem que terminar esse react de 20 minutos antes. Eleições, essa é a primeira vez que participo como disputa, justamente para trazer o caráter, né, dessas lutas populares para esse momento eleitoral. Vamos falar dessas lutas populares que, por exemplo, quando eu entro aqui... Cara, olha a cara, velho. Bicho, olha o sorriso invertido, velho. Olha a tensão, cara. Olha a tensão deste maceter, cara. Ele já está puto, cara. Bicho, olha... Sério, cara. Sabe? Não passa Wi-Fi nesse maceter, cara. Cara, que loucura, bicho. O grau de putidão, tá? É um bagulho de louco, tá? O esternocleidomastoide aí vai sofrer, tá? Gente, não façam isso, tá? Isso é péssimo pro seu masseter, isso é péssimo pro seu esternocleidomastóidico, tá? Então vamos evitar a boquinha de lua minguante, tá? Essa é a primeira dica que eu vou dar. E agora vai começar a janta, viu, cara? Eu sei que agora são 11h50 da manhã, mas infelizmente nós vamos pular o almoço e começar a janta. Em destaque tá lá: ocupar as ruas contra a fome, a carestia, o desemprego e o golpismo. Esse ocupar as ruas, o senhor pode definir para mim? Bom, nós tivemos diversas jornadas de luta ano passado, muito fortes e importantes, para acelerar o processo de vacinação no Brasil, que estava letárgico. O Bolsonaro fez disso um grande e corrupto negócio também da negociação com as vacinas. A gente teve êxito nisso. Nosso lema era vacina no braço, comida no prato. A fome no Brasil atingiu índices alarmantes. Em 2020, com 19 milhões de pessoas, 19 milhões de pessoas, e em 2022 atingindo a maior marca histórica, com 33 milhões de pessoas em situação de fome, né, superando a média mundial pela primeira vez na história. Né? O Brasil, que é um país de dimensões continentais, com o agronegócio que bate recordes de lucro, de exportação, de produção, mas não tem conseguido alimentar, né, sua própria população, a maioria trabalhadora desse país. Então, a ocupação das ruas também nesse sentido de luta dessas reivindicações, a gente entende que não dá para esperar só as eleições, que a luta política se faz como sempre se fez na história, parte significativa das conquistas que nós temos, não só... Come on, Barbie, let's go party. Go comunist. Party. Oh, yeah. Come on, Barbie, let's go party. Cara, a calma, a placidez do Gabriel é impressionante. Impressionante. Muito calmo, muito plácido. Muito plácido. Parabéns. No Brasil, mas em todo o mundo, se fez com luta e mobilização popular. Gabriel, quando eu entro no site, eu tenho... Bicho, se vocês conseguem ver isso e não rir, o seu fusível do riso queimou, tá? Procure uma casa elétrica perto de você e compre um fusível novo, velho. Se você consegue olhar pra cara do Gabriel e olhar pra cara do Conrado e não rir, cara, bicho, o maluco tá... O maluco está putaço, sabe a figurinha do Zap? O maluco tá putaço. Esse cara vai explodir, velho. É impossível você não rir disso, cara. Sabe? E o Gabriel, cara, o Gabriel está plácido. O Gabriel está impávido. Sabe? Tá tranquilaço, assim. Cara, o Abaf nas capas do CD do Immortal
não faz essa cara. Tá? O Abaf sorri mais nas capas do CD do Immortal do que o Conrado. É um negócio de doido. Tem alguns temas, né? Onde o internauta pode pesquisar. Aí eu tenho o perfil da burguesia brasileira, a exploração do serviço público terceirizado, medicalização da sociedade e racismo no Brasil, agronegócio versus natureza, morte e devastação ambiental. Full pistola. O discurso é um discurso de enfrentamento. Perfeito? O modelo que nós temos hoje aqui em São Paulo, muito em função da administração do PSDB ao longo de todos esses anos. O que seria o senhor assumindo o governo do estado de São Paulo? Que ruptura seria essa? Perfeito, William. São 28 anos de governos do PSDB no estado de São Paulo, que entregou um legado de desemprego. Agora a gente vive mesmo uma desindustrialização no estado de São Paulo, de sucateamento dos serviços públicos, no Brasil inteiro, da saúde, tá certíssimo da de falar educação, do estado de no São Paulo e focar no transporte, dele. com água, saneamento, energia, em diversas áreas. Primeira diferenciação que nós faríamos é que o nosso governo seria junto com o povo, junto com a maioria trabalhadora, aquilo que a gente chama de poder popular. É só assim que a gente é capaz de avançar. Nós temos como eixos do nosso programa aqui para o governo do estado de São Paulo 4 pontos, que é o emprego, a moradia, a alimentação e a universalização dos serviços públicos, tudo isso pensando em qualidade. Por exemplo, na questão do emprego. O estado de São Paulo hoje, metade dos trabalhadores ocupados ganham somente até R$ 1.800. Isso é menos de um salário mínimo e meio. Com a inflação dos alimentos, da energia, da água, dos aluguéis, nós sabemos que isso dá para muito pouca coisa, se vive na miséria, se vive na precariedade. Nós temos que virar esse jogo. Os governos hoje governam para uma minoria para atender seus interesses. Um exemplo a gente tem do país, os dados de que durante os 2 anos da pandemia, os 62 bilionários que existem no país enriqueceram em 30%, enquanto 90% da população perdeu seus rendimentos, reduziu seus rendimentos. Isso é uma sociedade que aprofunda a desigualdade. Nós temos que enfrentar a desigualdade e pautar um governo pensando na maioria da população, não numa minoria que é muito privilegiada, enquanto a maioria vive uma situação de fome, de desemprego, de baixos salários, de precariedade generalizada das condições de vida. Bom, como fala bem, velho. Como fala bem. Como fala bem. E é um discurso que, além de ser muito fluido, é absurdamente claro, bem concatenado, tranquilo, muito bom. Se existe alguma vantagem na participação no pleito burguês, a vantagem é exatamente essa de expandir a luta, de expandir a ruptura com a ideologia, tá? Essa é a função da participação dos comunistas no pleito burguês. Eu discordo de milhões de coisas do PCB, mas eu tenho que dar aqui a César o que é de César. Muito bom, muito bem feito, muito importante isso que ele está falando aqui, de uma forma plácida, de uma forma tranquila, e depois virar a jantada, tá? Depois virar a jantada. É claro, é conciso, é direto, é uma linguagem fácil, de fácil compreensão, bate aonde dói para todo mundo, bate para onde dói para todo mundo. Show! O governo federal, ele anunciou hoje, dentro do orçamento, nós temos R$ 1.200, o salário atual. Vai ter uma correção, essa correção ao em torno de R$ 82 a mais. E já que o senhor, e eu vou provocar o senhor muito em função do que o senhor falou do salário mínimo aqui em São Paulo. São Paulo hoje, 1.284. E o senhor fala que em 4 anos o senhor vai multiplicar por 5. Abriram a foto do Abaf e, de fato, ele tá pior. Eu falei, gente, que o Abaf tava mais tranquilo. Depois eu vou abrir fotos do Abaf. O Abaf em Battles in the North tá mais tranquilo do que isso, cara. Tá? Bicho, ele tá muito puto, cara. Ele tá muito puto, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas ele está louco de anticomunismos. O salário mínimo em São Paulo, como é que o senhor vai fazer isso? Bom, primeiro, até comentei que isso parece surreal a princípio, mas se nós comparamos com o que é o salário mínimo nos Estados Unidos, que está um pouco mais de $1.200, a gente teria um valor equivalente. Um cálculo que também o DIEESE faz aqui para o estado de São Paulo, o salário mínimo
né, para uma família com 4 pessoas deveria ser de R$ 6.500. Então isso não é uma utopia. A gente tem, como eu disse anteriormente, os salários para a maioria da população trabalhadora de São Paulo é muito baixo. Isso tem a dizer com o que foram os governos do PSDB, que tiveram como eixo um projeto neoliberal que entregava na mão somente dos grandes empresários, né, do capital privado, a regulação de toda a economia. Então a gente teve uma privatização de uma série de empresas, a começar pelo Banespa, que era o terceiro maior banco público do país quando foi privatizado em 1999, entregue nas mãos do Santander, que é um grupo espanhol e que aí pôde crescer dentro do país. A gente teve uma privatização da FEPASA, que desmontou o transporte, né, sobre trilhos no estado de São Paulo, de cargas e de pessoas, a privatização da Telesp, que retirou a nossa capacidade de produção científica e tecnológica nas telecomunicações. Isso é muito importante agora que nós temos o 5G. A gente teve uma venda, né, da Sabesp, que hoje 49,7% dela é privatizada, então atendendo os interesses do capital. Deixa eu só pausar aqui. Mais uma vez, né, o domínio do escopo que ele tem que dominar, que é o estado dele. Muito bom. E uma coisa que ele fala aqui, gente, a gente tem que entender, é que você pode ter um salário mínimo estadual, sim, tá? Esse tipo de legislação, ele é concorrente, os estados também podem legislar sobre isso, tá? Então, isso não é só plausível como horizonte de luta, isso também é plausível dentro do organograma do Estado de Direito burguês, tá? Só para falar. Está cobrindo os pontos muito bem, de uma forma muito pertinente, muito bem estudado, né? Os dados são muito importantes, cara. Você conseguir trazer essas citações, que você embasa elas, facilita muito para combater qualquer ponto. Eu tô louco para chegar na hora, tá? Que o nosso querido sorriso de meia-lua para baixo Pix fale mandou alguma coisa. R$2. Tio, já pensou em participar desse lindo jogo democrático? Às vezes sim, às vezes não, sabe? Eu enxergo diversos limites dentro do pleito burguês, mas eu acredito que ele, se for ser usado, tem que ser usado dessa forma, tá? É para isso que serve, dessa forma aí, tá? Para isso que serve, tá? Então assim, em se usando dessa forma, sim, se expande, sim, tem uma funcionalidade. O que não serve para absolutamente nada é o reboquismo, é ser puxadinho de partidos que, para chamar de social-democrata, tem que ter uma boa vontade sem fim, né? Se for de fato usar o que é o marxismo-leninismo, não sou só eu, gente. Lenin falou disso, Marx falou disso, mas mais do que isso, o Partido Comunista Chinês falava disso. A questão é conseguir compreender o limite dessa tática, ao mesmo tempo que se expõe que nossos sonhos não cabem em urnas, que o pleito burguês não é nada além de um momento aonde de 2 em 2 anos os explorados vão escolher seus exploradores, né? Então a gente tem que compreender esses limites, tem que deixar claro esses limites, e se opta em uma construção coletiva por participar, a participação deve ser em moldes leninistas, quais sejam candidatos do povo, com o povo, para o povo, que usam da tribuna para expandir, para aumentar, para agudizar as contradições e angariar as massas para uma ruptura revolucionária. Não será por meio de pleitos burguesamentos que nós vamos chegar na revolução. Isso é muito patente, isso é muito claro para todos que seguem o marxismo-leninismo. Não significa que você não pode ocupar o espaço e usar do espaço de tribuna, desde que ele seja usado nesses moldes. Capital financeiro, atendendo aos interesses dos acionistas, isso tudo promoveu, porque quando ocorre a privatização, você tem demissões em massas e precarização dos empregos. Se a gente pega no setor mais de 500 serviços, pessoas, na educação, gente, por exemplo, desde 2013 a gente não tem boca. concursos no estado de São Paulo. Se a gente abre os concursos públicos e paga o piso
nacional da educação, a gente já vai atingir mais ou menos essa meta de quintuplicar o salário mínimo no estado de São Paulo. Essa é uma parte muito importante, é algo que eu acho que merece ser pontuado, né? Uma das grandes falácias que o liberalismo, que o neoliberalismo solta dia sim e dia também, é o suposto inchaço da máquina pública. Isso não existe, gente. O que existe é um déficit brutal de pessoal que é feito para sucatear esta máquina pública e alquilá-la e vendê-la e dar de graça e cedê-la à iniciativa privada visando somente o lucro, tá? Isso é muito importante a gente saber disso, tá? Porque essa é uma das falácias que vão bater dia sim e dia também. Sabe, essa de menos Estado? Confia. Se a gente retoma o papel do Estado no planejamento econômico, no investimento em empresas públicas, mas que também tenham um controle e participação popular para definir prioridades, nós temos condições de gerar empregos de qualidade, com bons salários. Isso tudo promove e gera circulação na economia, promovendo uma melhoria generalizada das condições de vida. Então é dentro desse quadro macroeconômico, de uma retomada de participação no Estado para atender a necessidade da população, então produzindo moradia, né, melhorando os serviços de educação, de saúde, de transporte, de água, de saneamento, recriando um banco público estadual. Isso nos permite ter uma participação do Estado na economia e definir melhor a qualidade e o valor dos salários no Estado de São Paulo. Quando o senhor fala do valor do salário mínimo de São Paulo... Nós saímos do modo puto para o modo maldito comunista, falando para a população, falando para o populacho que eles podem ousar a ser gente. Sente a revolta. Sente a revolta do lacaio burguês. Chegamos no estágio 2. Que absurdo! A raia miúda recebendo o mínimo para se reproduzir acima da reprodução mínima, recebendo para ter lazer, para ter cultura. Ah, meu Deus, preciso reportar aos meus senhores, este croissant que cai no chão é meu. Não sou um sabujo à toa. O senhor está falando dos servidores públicos ou de toda a população como um todo? Nós falamos de toda a população, mas tendo como carro-chefe à frente essa retomada e participação do Estado na economia e com o serviço público. O salário médio hoje nacional do servidor público estadual, né, em São Paulo é de R$ 5.955, correto? Ele vai de R$ 3.700 a R$ 13.000. Então, se a gente for parar para pensar... O salário médio, eu adoro a matemática, né? Eu sou péssimo de matemática, mas eu adoro matemática financeira. É a única matemática que eu conheço bem, que eu trabalho bem. Vamos lá pegar o ardil estatístico, tá? O salário médio, então o que nós estamos falando? Nós estamos falando que se tem 120 mil pessoas que recebem R$2.000 ou R$3.000, mas temos um desembargador que recebe 100k, né? Temos um analista financeiro que vai ter seu cargo equivalente aos da Receita Federal recebendo 28 mil, né? Aí a gente pega a média e faz isso. 28, 3, olha só, a média é tanto. Gente, o número serve para qualquer coisa, né? Média não é métrica. Média não é métrica. O número fala o que a gente quer que ele fale. O reajuste em cima do salário do servidor, ele não é tão significativo assim. Você vai ter um aumento, é claro. Agora, isso vai impactar na folha salarial do dono do restaurante, daquele botequinho, né, do hotel, enfim. Aí eu pergunto ao senhor, como é que a gente vai conseguir, já que a gente não está conseguindo gerar emprego, como é que a gente vai conseguir dinheiro para pagar isso tudo? Perfeito, William. Essa questão é excelente.
Cara, é muita calma, muito tranquilo, né? Perfeito, William. Esta questão é excelente. Obrigado, William, pelas suas ponderações. Cara, é muito tranquilo. E venhamos e convenhamos, né, gente? Se tem uma coisa que a Jovem Clã tá preocupadíssima, né? É com o dono do botequinho, é com o CEO of MEI, né? É com o cara da MEI. Essa é a grande preocupação, né? Desse lugar abnegado de luta pelo dono de botequinhos, né? Eita, apertei o botão errado aqui, desculpa, gente. Primeiro, nos serviços públicos, nas empresas públicas, a gente tem, como eu disse, na educação desde 2013 não tem concurso. Na saúde, a gente tem um processo de terceirização, quarteirização, de contratação por PJ que também não garante esses salários em muitas das ocupações, por exemplo. Os serviços que foram privatizados, né, na parte dos bancos, do sistema de transporte, na própria concessão de rodovias, isso promoveu um rebaixamento generalizado dos salários, então isso permite elevar. Agora, elevando os salários, né, injetando dinheiro na economia com esse planejamento a partir do Estado, isso vai promover uma demanda maior também para o dono do boteco, para o dono da padaria, para o dono da mercearia, que vai permitir um giro maior. Você vê o momento falho. Ele estava macetando tanto que ele quase soltou para o dono da marcenaria, pensando, na verdade, no dono da macetaria. Tá? Você vê como que rolou o lapso lacaniano aqui, o lapso freudiano aqui, né? Tanto macetava que marcenou. Com uma demanda maior de consumo, também fornecer melhores salários. Muitas vezes a gente pensa que a desregulamentação generalizada, a redução dos salários vai ter um impacto melhor para aquele que trabalha no comércio, que tem pequenas empresas. Pelo contrário, se os salários são mais elevados, se tem mais pessoas empregadas, aumentem muito a venda desses setores e a capacidade também de pagar melhores salários. Porque... É como, então, Gabriel, que você está me dizendo que se a gente não tivesse uma concentração absurda de renda e uma exploração virulenta do capital, nós poderíamos ter uma distribuição mais equânime? Que loucura, hein, gente? Que loucura! Quem não tá passando fome, correndo atrás do caminhão de osso, porque tem um trabalho digno, vai poder adquirir coisas? Porra! Doideira, irmão! Que a produtividade do trabalho das pessoas que ele emprega também vai ser muito mais elevada. Por isso que a partir do Estado a gente tem condições de elevar, né, de promover esse desenvolvimento e a melhoria do salário para a maioria trabalhadora da população. Pergunto para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, para quem vai assistir depois. Isso, quebra a quarta parede. Não faria uma diferença substancial na vida ter esse aumento dos salários, né, chegando aí a 5 vezes o que é o salário mínimo em São Paulo hoje, que é um salário de fato de miséria, de fome, de precariedade das condições e de instabilidade também de vida que permite usufruir muito pouco. Né? Praticamente só consegue se reproduzir para trabalhar, mas tem pouco acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, tempo com família, tempo para poder praticar a sua religião. O que a gente quer é criar melhores condições para isso. E nacionalmente também nós temos a nossa candidatura, Sofia Manzano, que traz uma pauta também de promoção de emprego que é significativa, que é a redução da jornada de trabalho para 30 horas, sem redução salarial, de maneira a dividir melhor, garantir mais empregos com uma distribuição maior da jornada de trabalho. Redução é um termo bem importante para a gente pensar, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar, gente, sempre lá na frente, no horizonte revolucionário, porém, mantendo as lutas do dia a dia, né? A gente mira o veneno correndo pelo certo. Corre pelo certo, curte o veneno. Corre pelo certo, curte o veneno. Né? O que isso significa dizer? Significa dizer que se a gente pegar historicamente, tá, todos os momentos aonde o capitalismo foi minimamente humanizado, desbarbarizado pela luta intestina
da classe trabalhadora, a reação da burguesia sempre foi: isto é impossível, isto quebrará o sistema. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a materialidade da história. Se vocês pegarem os jornais britânicos das décadas de 30, 40, 50, 60, 70 do século XIX, a cada nova mudança se via a burguesia entrando em loucura. É impossível manter a Inglaterra com uma jornada de trabalho de apenas 14 horas por dia. É impossível manter a Inglaterra com a regularização do trabalho de crianças de 5 anos de idade. É impossível manter a Inglaterra com a regularização do trabalho das mulheres. Isás. Se você volta para o Brasil, você vai ver, é impossível se manter o império sem a mão de obra escrava. Sempre é impossível até que se torna inevitável. A gente vai completar em 2023 80 anos com a jornada de trabalho de 44 horas. Nesse período, a gente teve um desenvolvimento, né, tecnológico que reduziu a necessidade do trabalho humano muito grande, mas isso não foi distribuído igualmente na sociedade. Continuou a explorar-se muito quem tem emprego e ampliar o desemprego. Por isso, a gente tem pessoas que estão ganhando muito, como o exemplo que eu citei dos bilionários que enriqueceram em 30% de suas fortunas durante a pandemia. Isso também não é algo utópico. Algumas categorias já têm 30 horas na jornada de trabalho, como os bancários, os enfermeiros também lutam para isso hoje, né? Estão lutando pelo piso nacional e a segunda bandeira principal é a redução da jornada de trabalho também para 30 horas. Alguns setores da tecnologia da informação também têm jornada de 30 horas, só que a gente tem que fazer isso chegar nos setores-chave que empregam em massa na economia, como, por exemplo, a construção civil, a agricultura. Bom, Gabriel Colombo, ele que é candidato ao governo. Ai. Esta pausa é maravilhosa. Cara, o GM Gal tá falando aqui, né? Ótimo esse ponto. A produtividade aumentou pra cacete por conta da mecanização e informática. A gente segue trabalhando a mesma quantidade de horas. Permitam-me contar pra vocês um pequeno exemplo de um lugar há muito tempo atrás chamado Acádia. Quando consegue se desenvolver o ciclo fechado, tá, da engenharia hidráulica para a irrigação dos campos e se passa a colher o dobro, porque se passa a colher 2 vezes, eles passam a ter 2 anos dentro de um, e com isso eles passam a ter 2 festivais, 2 momentos de férias, eles passam a trabalhar a metade quando a produção dobra. Isso é a coisa mais humana e correta do planeta, tá? A gente não faz isso por quê? Porque o nosso sistema precisa de gerar mais-valia sem parar e precisa de gerar lucro sobre lucro para que o lucro do sistema seja lucro. Eu não canso de dizer isso. E é muito importante a gente dizer isso, tá? Que lucro no sistema capitalista não é lucro sobre lucro. Se uma empresa tem um lucro no primeiro ano de 11 em cima de 100, ela rendeu 11%. Se no segundo ano, a partir dos 111, ela ganha outros 11, ela teve um decréscimo do seu lucro. Este é o sistema que nós vivemos. E é isso que é usado para criar esse véu da ideologia, aonde cada vez mais nós ratos temos que girar cada vez mais rápido a rodinha, enquanto tá o pessoal sentado na cadeirinha, gordinho, com a cartola do Monopoly, né, do Banco Imobiliário, e com o seu monóculo, falando: trabalhem, escravos! Tá? Então essa é a taxa, é assim que funciona, gente. Tá? Então é isso aí. Governo do Estado de São Paulo pelo PCB. Depois desse primeiro embate, agora vamos para o comentarista PAN, Fernando Conrado. Agora vamos para o comentarista PAN, Fernando Conrado. Jovens, eu sinceramente quero conversar aqui com vocês, por quê?
porque o tio agora tem que fazer 1 milhão de coisas, né? Olha que dó, olha que dó, olha que dó, né? Agora que o bicho vai pegar, agora que vai ter dedo no cu e gritaria. Porém, se não obstante, eu tenho que dar almoço pros meninos. A minha hora de almoço, que não terá almoço, acabou. Eu tenho que correr com o rolê aqui, tá? Eu vou voltar depois e vou reagir ao resto. Fiquem tranquilos, fiquem com o coração à larga, tá? Isso é apenas uma parte 1 do que terá uma parte 2. Eu preciso de trabalhar em outros 2 milhões de coisas. Vão lá todo mundo pro Desce a Letra ver a Laura, tá? O tio ama vocês tudo na boca. Voltarei e continuarei. Você volta hoje? Sim, eu prometo que em algum momento de hoje eu volto e faço esse resto. Nós conseguimos fazer metade. 13 minutos e 30 de 27 minutos e 15. Tá? O tio promete que ele vai voltar. Eu imagino, né, que nós vamos estar aqui. Deixa eu só confirmar aqui, gente, para ver se o Cauê já tá transmitindo o trem aqui também. Não, ele transmite aqui depois, né? Vocês podem ir pra lá, eu vou mandar uma raid. Vou mandar pro Calheiros hoje, tá? Eles normalmente transmitem na Twitch depois. Vou mandar uma raid agora pro Calheiros. Eu voltarei depois. O tio ama cês tudo. Ah, é 12:30 que vai começar lá? 10 minutinhos? Porra, vamos 10 minutinhos então? Pra vocês irem pro Desce a Letra? Né? Se vai começar em 10 minutos, eles vão transmitir na Twitch, gente? Pergunta. Eles vão transmitir na Twitch? Sim, vão. Então tá. Então mais 10 minutos. 12:30 eu saio, jovens. Vou continuar nessa mesma linha aí, Gabriel. Começou bem, nós estamos um pouco nervoso e pouco puto. Antes de mais nada, prazer falar contigo aí. Nota-se o prazer. Muito prazer. Muito prazer. Né? Vou citar a música de Vermelho, Quente, Chili, Pimenta. Né? I like pleasure spike with pain. Né? Eu gosto do prazer misturado com dor. Né? Nós estamos sentindo o prazer. Muito prazer. Boa noite a todos os nossos telespectadores aqui da Jovem Pan. Gabriel, quando tu fala nessa história de criar mais Estado, para o Estado prover mais soluções para as pessoas, me lembrou aquela história do Barão de Munchausen, né? Um personagem fantástico, que ele está dentro do pântano, e ele está sendo afogado no pântano até o pescoço. O sorriso, cara, o sorriso plácido, a tranquilidade. Cara, olha essa pausa, cara. Olha essa pausa, olha esse momento. Cara, coloca no fundo do Conrado, põe um cigarro na mão dele e põe um mapa atrás com vários pontos. Põe um cigarro na mão dele e põe um mapa atrás com vários troços pingados. É literalmente o meme do maluco conspiracionista com o cigarro na mão apontando pro mapa. É um mar de tranquilidade que nós estamos vendo aqui, gente. E a solução para ele fugir disso tudo é ele se puxar pelos próprios cabelos e se tirar do pântano, né? Então, uma coisa daí, pelo que tu nos conta aqui, tem uma falha de lógica na história, tá? Quando tu fala dos Estados Unidos, eles pagam muito mais até mesmo porque diante dos próprios pagamentos de salários lá, não estão aí os benefícios trabalhistas que a gente tem no Brasil que acaba... É isso que tá faltando, gente. Tirar ainda mais benefícios trabalhistas. Sabe por quê? É só a gente ver como isso funcionou em qualquer lugar que isso funciona. Né? Vamos ver que beleza. Lembra da época que se a gente tirasse as malas de graça, o preço da passagem baixava? Vocês lembram disso? Baixou, não baixou? Você lembra de toda a ideia de que se privatizar o preço cai, a qualidade aumenta? Aumentou, não aumentou? Bem, eles vêm tirando benefícios trabalhistas há anos e o salário baixou. E o salário aumentou para baixo. Aumentou para baixo.
como aumentou para baixo em qualquer lugar. Acaba consumindo grande parte. Gabriel, se a gente fizer um Estado, como tu diz, que vai ter cada vez mais funções, vai ter cada vez mais monopólio dos serviços, do sistema bancário, do sistema de energia, vai faltar posições, porque quem cria riqueza no Brasil, quem cria valor econômico é o setor privado. Quem cria riqueza, quem cria valor econômico é o setor privado. Pois bem, olha que loucura. Tem um bagulho muito louco chamado história, que a gente vem estudando há algum tempo, que nos conta que durante a contemporaneidade, os 2 maiores saltos econômicos que quaisquer países do planeta já deram foram o da União Soviética, no pós-guerra, e o da China. O que tem em comum aí? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu não consigo vislumbrar direito. Mas tem alguma coisa nessa economia. Tem alguma planificação aí que... não sei, né? Vamos tentar cantar pra ver se a gente lembra. Союзные Республик Свободных. É ele que cria postos de trabalho, é ele que paga salário, é ele que faz as pessoas trabalharem. Se a gente aumentar o monopólio do Estado, não vai dar para a iniciativa privada continuar trabalhando. E ela vem... Não vai dar, gente. Não dá para a iniciativa privada continuar trabalhando. Tá? Esse discurso do liberal de que quem cria o emprego é o patrão, tá? Cara, neste queijo suíço tem tanto buraco que não tem mais nada além de buraco, não tem queijo. Quem cria a imanência, o torrão, o motor primordial, encarnado no beneplácito patronal. Esta classe linda e maravilhosa, esses brahmanes que jogam luz sobre nós Dalits, né, criando as coisas ex nihilo. Enxugar cada vez mais, não vai ter como gerar receita para pagar esses salários fenomenais, porque eu queria de fato que os trabalhadores recebessem esse salário, que pudessem... Eu queria de fato que os trabalhadores recebessem esse salário. Queria sim, Cláudia. Senta lá, vai. Trabalhar, descansar, ter tempo para relaxar, ficar com sua família, para ir para a igreja, seria o ideal. Mas tu não acha... Seria o ideal, mas como que nós vamos ter super lucro e super exploração dessa forma? Muito utópico isso, porque não tem... Assim, ó, Só isso. Onde é que vai sair um dinheiro para fazer isso? Se o dinheiro vem da receita, que é pago pelos privados, que é pago aí pela, no caso, a burguesia que tu tenta achacar aí, fechar. A burguesia que tu tenta achacar, esses maravilhosas pessoas que estão fazendo. Gente, eu tô sentindo que daqui a pouco vai ter o famoso, né? O Estado funciona como a casa do seu Algemiro. O Estado funciona como a casa da dona Cláudia. O Estado é igual a conta que você tem na padaria, que você anota lá para pegar pão. Não é assim que a economia funciona. Vamos repetir comigo. A economia funciona igual a casa de cada um. A economia estatal, o Estado, funciona gerando emprego, gerando valor, igual eu e dona Nayara sentamos e vamos anotar nossas continhas do mês? Não! E combater. Ótimo, Fernando, em primeiro lugar. Ótimo, Fernando. A referência do Barão de Munchausen é comum pra mim, que meu pai gosta muito do Barão de Munchausen, então quando eu era criança lia bastante. Cara é puto, velho. Bom,
Só que eu né, me permito discordar um pouco. Acho que o processo de privatização ele não necessariamente gera emprego capital privado. A gente teve recentemente a privatização da Eletrobras, a gente já tem um anúncio de demissão em massa, né, de trabalhadores. No estado de São Paulo, esses 28 anos dos governos do PSDB, a gente teve uma retirada enorme do estado da economia com diversas privatizações e foi praticamente entregue na mão do capital privado o investimento, o controle, né, a direção da economia. E o que a gente observa no estado de São Paulo hoje é um processo de desindustrialização. Por exemplo, no Vale do Paraíba, que é uma região conhecida por ser um polo, né, de tecnologia, de geração de emprego na indústria no estado de São Paulo, a gente vive um processo de fechamento de grandes indústrias, como foi a LG ano passado, na fábrica de monitores, como foi a Ford no ano passado também, e esse ano a Caoa Sherry. E são empresas... Essas empresas são estatais, gente? A Ford, a LG, essas empresas são empresas públicas? São sociedades mistas? São estatais? Acho que não, hein? Olha pra você ver que loucura. Então quer dizer que toda a cartilha que é vendida é falsa? Doideira. Empresas que receberam muitos subsídios e incentivos fiscais por parte do Estado e fecham a porta, dão um chute na bunda dos trabalhadores e não pagam por nada disso, né? Subsídio e remissão fiscal. Olha que loucura, a casa da dona Cláudia e do seu Algemiro dá subsídio e dá remissão fiscal. Ela abre mão 2 vezes da recolha. Ainda não rolou a quebra desse Estado. Porque se esse Estado, né, tá dando subsídio, tá dando recolha e ao mesmo tempo ele vive só e tão somente dessa arrecadação, porque não existe nenhum tipo de produção de valor pro liberal, os dois não bate, né? Sabe, o cara suado pra apertar os 2 botões ao mesmo tempo, não dá. Né? Então, o setor privado ele não tem essa capacidade, pelo contrário, né? Ele trabalha, inclusive, se apropriando, né, do patrimônio público que foi construído durante anos para poder ter seus lucros e rendimentos. Acho que um grande caso que a gente tem hoje, contemporaneamente, é o que está sendo feito com a Petrobras, com a política de paridade de preços internacionais, desde o Pedro Parente e Michel Temer, com continuidade também no Bolsonaro, que a gente produz aqui no Brasil em real e paga em dólar, isso para poder remunerar acionistas e permitir a entrada de petroleiras internacionais aqui no país, né? Perdendo a nossa soberania energética em um setor que é fundamental, que é o petróleo no mundo hoje, né? E perdendo a nossa capacidade também de refino e a gente pagando caro na bomba, muito caro, com efeito em cadeia para toda a produção, para todas as mercadorias, contribuindo muito para a inflação, para o que tanto gostam de dizer os liberais, para o custo Brasil, com a elevação do diesel, por exemplo, que hoje é mais caro que o etanol e que a gasolina. E a gente pagou agora, né, que nesse final de primeiro semestre, no início do segundo semestre, um valor aos acionistas equivalente a 80 bilhões de reais, que somado ao primeiro trimestre, dá o equivalente a 1/5 do valor de mercado da Petrobras. Isso tudo para uma farra financeira para os acionistas que estão concentrados, sobretudo, no estrangeiro. Então, uma riqueza brasileira, né, que está aqui nas nossas águas, que está aqui debaixo do nosso solo, e a gente entrega de mão beijada, deixando de poder aproveitar aqui no país, de gerar emprego industrial, na indústria de transformação, como são as refinarias, desmontando e entregando isso tudo na mão do capital privado. A mesma coisa está sendo feito agora com a Eletrobras, já havia sido feito no início, né, dos anos 2000 em São Paulo, com as distribuidoras de energia. Lembrando, né, e indo além do que o Gabriel falou, que não somente, né, a política de paridade, mas o que ele falou também, mas não falou tão diretamente, o desmanche da cadeia produtiva inteira. O desmonte completo da nossa cadeia produtiva, do refino e da distribuição, tá? Que não começou agora, que foi agudizado, mas que começa lá atrás, tá? Isso é uma questão de soberania energética nacional. Isso é uma questão de soberania nacional que a gente abre a mão da nossa soberania. Eu vou só terminar esta última fala do Gabriel,
tá? E vou meter vocês lá pro Desce a Letra, tá? Eu sei que começou. Obrigado, gente. Né, com CPFL, Eletropaulo e diversas, são 6 ou 8 aí no estado de São Paulo, que hoje promovem um verdadeiro aumento, né, das tarifas de energia, que pesa muito na casa aí do paulista, né, do e da Paulista. Isso é muito grave, né? E todos esses processos de privatização também acompanhados, né, por demissões, por precarização do emprego. Então não é a burguesia que produz essa riqueza. O Estado também tem capacidade de dirigir esse processo. E mais, né, garantindo condições melhores para os trabalhadores e para trabalhadoras e definindo setores estratégicos que atendam às demandas que hoje são tão necessárias para a maioria da população. Veja bem, no país hoje, a gente tem 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto, 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e 33 milhões de pessoas que passam fome. Ou seja, saneamento, água e alimentação são 3 coisas básicas. A gente está no século XXI discutindo 5G e não consegue garantir isso para a nossa população. Isso num cenário econômico que a gente já tinha entregado todos esses serviços, ou a maior parte deles, para o setor privado dar conta de fazê-lo e não tem condições. Então a gente precisa garantir a partir do Estado, mas não fazendo sozinho, né, de gabinete ou de cargos de confiança, mas trazendo a população para definir junto essas prioridades, para fiscalizar o que está sendo feito a partir de conselhos deliberativos e populares. Sovietes. A cara agora do maluco é que ele tomou um sovietes. Conselhos organizados de deputados, dos trabalhadores, dos camponeses, dos soldados. Sovietes! Em diversas escalas, participando ativamente desse processo. Conrado. Vou só fazer mais um comentário. Tá, mas o 5G tá tão bom assim no Brasil exatamente porque a gente teve uma privatização desse setor há 20 e poucos anos atrás. O 5G, que não existia há 25 anos atrás, está tão bom assim no Brasil? Não está. Uma capital do tamanho de Belo Horizonte está tendo 5G agora e só tem nos bairros ricos e não vai ter nem nos bairros periféricos. O Brasil não tem sinal de 4G generalizado. Dos interiores de onde eu venho, o sinal é ED, tá? ED. Zona rural de cidade de 40 mil pessoas, habitada, com muita gente que precisa, que trabalha, tem ED em 2022. Em compensação, na China, tudo já é integrado em 5G e os caras estão desenvolvendo as cadeias produtivas do 6G. Ai, ai. Devem ter privatizado todo o setor de telecomunicações e desenvolvimento estatal na China há 25 anos atrás, ninguém me contou. O sistema de abastecimento não está tão bom assim porque ele não tem essa mesma privatização. Fica na mão do... Você sabia que o programa... você tá de... Vai tomar no cu, minha filha. Eu sabia o caralho. Mantém o seu cérebro e suas mãos conectados. E que além de uma profissão... Porra, né? Porra. Que merda, mano. Governo. E aí a pergunta que eu... Gente, vocês sabiam que tem alguns locais no Brasil em que existem companhias de eletricidade, de saneamento, que são, né, privatizadas. Elas são 10 vezes pior. Tá? Te refaço, porque tu falaste, mas falta um conceito aí, que é o seguinte, ó, não existe dinheiro público. Né? O dinheiro público nada mais é do que o dinheiro dos pagadores de impostos, que é tirado do bolso dos privados. A pergunta é, como é que o Estado vai pagar tudo isso se não vai entrar mais dinheiro? Não vai entrar mais dinheiro, gente. As pessoas, quando 99% da população passa a ter mais acesso, não entra mais dinheiro. Inclusive, quem imprime o dinheiro, tá,
é cada um dos empresários. É por isso que a gente ainda não passou, é por isso que aqui na Gália Merovingia, tá, ainda não tem um sistema centralizado de moeda, um sistema centralizado de fronteiras, não tem. Esse que é o problema aqui da Gália Merovingia, tá? Cada barão, cada senhor, printa seus torrões de cobre com a sua própria face. É assim que funciona o dinheiro. Bem-vindos todos ao século IX. Diminuir, vai apertar, né, o bolso dos privados, daqueles que pagam de um dinheiro que acaba indo para todos esses projetos que tu pretende fazer. Perfeito, Fernando. Eu vou responder primeiro. Meu Deus. Cara, cada perfeito fulano, cada muito bom William, cada perfeito Fernando. É maravilhoso demais, cara. É maravilhoso demais, cara. Cara, é muito bom, cara. É muito impávido, é muito plácido, cara. Eu fico puto, velho. Eu não consigo... Eu tô fazendo comentário do rolê e eu tô puto, velho. O homem é... Cara, o homem é um estoico, cara. O homem é um estoico, cara. O homem é um estoico, cara. Perfeito, Fernando. Você vê que ele não se abala, cara. As emoções passam. O estoicismo fica. A questão das telecomunicações, citando a Telesp, depois a questão da água e saneamento, citando a Sabesp, e depois também a questão de como a gente vai fazer esse investimento. No primeiro caso, o sistema Telebrás e a Telesp, quando foram privatizados, a gente perdeu uma grande capacidade de produção de pesquisa e desenvolvimento, de capacidade de produção de tecnologia. O primeiro satélite brasileiro foi produzido no início dos anos 90 pelo sistema Telebrás, Telesp, junto com o CPQD lá em Campinas, com a Unicamp e com o INPE. Ou seja, participação totalmente pública que nos permitiu fazer isso. A partir do momento que a gente privatiza o sistema de telecomunicações, a gente entrega na mão de grandes grupos que são hoje recordistas no PROCON de reclamação dos consumidores, né? Então todo mundo, independente da companhia telefônica que tem diversas reclamações, elas se revezam um estrago em quem, inteiro, Gabriel. recebe aí, ou sofre mais reclamações no direito do consumidor. E hoje, a implementação do 5G no Brasil ela é bastante escassa. E, inclusive, não é com tecnologia nacional e a gente não tem perspectiva de produzi-la. Se a gente tivesse hoje um parque tecnológico, uma empresa pública voltada a efetivar isso na produção industrialmente, a gente teria muito mais condições. E você vai ver a desigualdade que a gente já tem hoje no Brasil nas telecomunicações. Quase metade dos municípios no Brasil não tem acesso à internet de banda larga hoje, por exemplo. No 5G, essa desigualdade de acesso digital vai ser ainda maior, porque o 5G, apesar de ser uma banda mais larga, de 3,5 GHz, ela depende de muito mais antenas para poder, né, replicar esse sinal. Então, isso vai ser implementado aqui próximo onde a gente está, na Avenida Paulista, nos bairros mais nobres, mas não vai chegar nas periferias, nos bairros populares, nas cidades menores. Então, a gente precisa justamente retomar para tanto melhorar a capacidade da telefonia, mas também para ter soberania tecnológica para universalizar o acesso ao 5G, que vai ser necessário não só para o uso do celular, dos computadores, dos tablets, mas também para uma indústria de ponta, né, dos próprios processos na saúde, como estão sendo pensados. Tem como alguém que é tatuador aqui me falar se eu posso tatuar esse vídeo? Se alguém no chat for tatuador, eu só quero que alguém me informe se é possível a gente tatuar esse vídeo. O João mandou R$3. Louco do saco. De onde veio a ideia? Assim que eu terminar, eu conto. Eu vou tatuar o QR Code, cara. Puta que pariu. Mas é uma surra de dados, cara. É uma surra de dados, cara. Eu sou totalmente contra a pornografia. Ainda assim, eu acho que esse vídeo tem que ser upado, né, no Xvideos ou qualquer coisa congênere, cara. Porque isso aqui é putaria, cara. Isso aqui é putaria, cara. Que coisa, velho. Que coisa, cara. Que surra, bicho. Que surra. Que macetada, cara. Que macetada. Sobre a Sabesp, hoje ela tem 49,7% do seu capital privado. Em 2021, foi pago em dividendos mais de R$600 milhões para os acionistas. Dinheiro que poderia ser investido na ampliação do sistema de água e saneamento, na melhoria do que já existe hoje na rede e no cuidado
com as águas no estado de São Paulo. A gente sabe o quão caro foi a crise hídrica aqui nos anos de 2014 e 2015 e muito pouco é investido porque tem que pagar os acionistas. O homem sabe todos os dados. Todos. O grau de preparo, cara. Que coisa bem preparada, cara. Tá? E isso aqui é bonito demais de se ver, cara. Que coisa bonita de se ver. E sobre o investimento do Estado, São Paulo foi superavitário em mais de 40 bilhões de reais em 2021. Tem muito recurso em caixa. E uma vez que você ativa a roda na economia, a capacidade de investimento no Estado vai A roda do nosso querido liberal foi ativada muitas vezes. ampliar e muito mais. Hoje, o que a gente paga caro é muito, né, em questões fundamentais, desde o combustível, como a gente já falou aqui, por conta de uma política de preços que beneficia uma minoria, né, que é acionista, que é o capital privado junto com a Petrobras, e grandes empresas aí também vinculadas que estão entrando no Brasil, como a Shell, né? E também outro setor que é a alimentação, por exemplo, o agronegócio, né? Que tem todas as condições, nunca teve tanta liberdade e incentivo quanto nos governos Bolsonaro e hoje não consegue fornecer alimento barato para a população brasileira. Então a necessidade, o planejamento, né, e a participação de empresas públicas, ela não é algo artificial, ele é necessário e urgente para a gente mudar o quadro brasileiro, o quadro paulista hoje de fome, de desemprego, de segurança alimentar, né, de precariedade da habitação e dos serviços públicos. No curso de agronomia, o pessoal janta às 3 da tarde, é isso que funciona? Tá? Eu só quero saber porque eu não faço, né, eu não fiz. Né? Porque que jantada, bicho. Sinceramente, velho. O que eu gosto é, de um lado nós temos... Deixa eu aqui ver que a mão fica invertida. É essa mão aqui? Não, é essa mão aqui. De um lado aqui em cima, nós temos o cara que tá levando todas na palhaça com a cara de cu. E lá no outro canto, né, a gente tem o entrevistador com a cara de caralho, na cara não, não estraga o enterro. Bom, Gabriel, eu estou te ouvindo aqui. A gente está vivendo um momento muito polarizado entre direita e esquerda. O seu partido já sofreu ataques, né, na internet, é visto como aquele partido que acaba incomodando. Eu percebo que... Caralho! Por essa eu não esperava, hein? Por essa eu não esperava. Vamos lá, vamos ver até onde que isso vai ir. Vamos ver até onde é. Bem, né? O que é polarização, chat? Chat, eu tô com uma dúvida aqui. Polarização é o quê? Né? Obrigado. Fã ou hater? Que existe uma preocupação na formação, em passar o conceito, né, do comunismo para a população. Vocês têm, inclusive, uma formação básica dentro do site. Por que isso assusta tanto, falar sobre comunismo? Você pode me explicar? Que isso, gente? Eis que de repente, temos um levantador. Lex Luthor levantou a bola. Do nada ele falou, mano, na moral, eu ouvi 25 minutos aqui e, porra, o salário aqui é bom, mas esse salário não dura pra sempre, né? E esse grilhão no meu braço? Você pode quebrá-lo pra mim? Bom, há muito receio, né, do comunismo, porque ele quer transformar... Olha o sorriso, cara, olha o sorriso. Tiramos emoções humanas no impávido, cara. Abriu um sorrisão, cara. Olha o sorriso que ele abriu. Esse sorriso é de... Oi, você vem sempre por aqui? Permita-me te mostrar a ciência imortal dos trabalhadores. Vem, camarada Lex Luthor. Vem que tem. Radicalmente essa sociedade que hoje produz justamente uma situação de miséria para a maioria da população e um privilégio e uma situação muito boa para uma pequena parte da nossa população. Hoje são poucas pessoas que conseguem desfrutar de uma qualidade de vida, trabalhar poucas horas, viajar
né, todo fim de semana, ir para o exterior, usufruir de cultura, né, de arte, de esportes. Isso é restrito para grande parcela da população. O comunismo vem dizer, não, todos podem e devem ter acesso a uma alimentação saudável, a uma moradia de qualidade, a um emprego digno, a participação política, a construção cultural, de artística e de esporte. Então isso incomoda, porque bate na base da nossa sociedade, porque é só possível excluir esses direitos de grande maioria. Você vê eles balançando a cabeça? Você vê ele balançando a cabeça? Você sentiu? Camarada Lex Luthor deu uma balançadinha na cabeça. Pegou no coração? Entra aqui, tá? É aqui que entra. A maioria da população, se uma pequena minoria é muito privilegiada. E o nosso recado nas eleições, inclusive, tem sido muito demonstrar isso no cotidiano, como, né, uma proposta comunista, socialista para o estado de São Paulo, para o país, é positiva para a maioria da população. E a gente pode pensar, inclusive, né, em figuras históricas mesmo, se a gente pensa, né, mesmo na formação mais básica, né? Jesus estava do lado dos explorados e dos oprimidos. Aqui no Brasil, na figura... Balançou a cabeça de novo. Olha, Lex. Vem, Lex. Vem, Lex. Vem, Lex. Vem com a gente, Lex. Que delícia. Na questão religiosa também, a gente tem uma fala muito conhecida do Dom Helder Câmara, que falava, quando eu estava junto dos pobres, ninguém me questionava, me tratavam como um santo. Quando eu começo a questionar a origem da pobreza, a origem da miséria, começam a me taxar como comunista. A gente tem que contribuir, participa das eleições, dos espaços públicos, justamente para poder quebrar, né, essa ideologia de que o comunismo seria ruim para a maioria da população. Você quer ter uma renda na internet, mas não tem ideia do produto ou serviço que irá vender? Ah, que delícia, cara. Bem unidos façamos nesta luta final uma terra sem amos. Ó, Internacional, que delícia! Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin